Olá, eu sou o Lorival Santana, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao podcast América Decide, podcast semanal da CNN Brasil que te ajuda a navegar neste ano de eleição americana com pandemia do coronavírus, protestos contra a violência policial e o racismo e a corrida eleitoral esquentando nos Estados Unidos para a eleição presidencial do dia 3 de novembro. Nossos convidados de hoje são o Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da FAAP, que foi também professor visitante da Universidade Georgetown em Washington, e o Hussein Kalut, cientista político e pesquisador da Universidade de Harvard, ele que está em Boston. Carlos Gustavo Pódio, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Lorival, um prazer participar com você, participar do programa com o Hussein. Hussein Kalut, bem-vindo de volta aqui ao nosso América Decide. É um privilégio estar contigo de volta aqui, Lorival. É um prazer participar dessa conversa com o Pódio também. Eu vou conversar com o Pódio porque ele fez uma pesquisa em 2018, no segundo semestre, sobre esse fenômeno do Trump. E primeiro, Pódio, conta pra gente quais são então as características da liderança e do apoio que o presidente Trump tinha naquele momento no segundo semestre de 2018. Pois é, Lorival, você sabe que eu, como todos os analistas, creio que você, o Hussein também, ficamos surpresos em 2016 com a vitória do Trump, né? Eu lembro que eu estava no consulado americano em São Paulo participando de um evento onde basicamente a gente estava num evento para discutir qual seria a política externa da Hillary Clinton, né? Ninguém imaginava, mesmo no dia da eleição, que o Trump poderia ter sido eleito. Agora veja, não é que ninguém imaginava que o Trump podia ter sido eleito porque torcia contra, ou porque era uma pessoa que falava barbaridades, etc. Não, porque tudo que a gente sabe do que faz um presidente ser eleito, do apoio dentro do partido, o apoio na mídia, campanha organizada. A campanha da Hillary era uma campanha muito mais organizada que a do Trump, uma série de questões. O Trump não tinha apoio sequer dentro de figuras importantes no seu partido. Então todas as variáveis que a gente costumava olhar, eu digo do ponto de vista acadêmico mesmo, né, tirando a questão pessoal do Trump, nos indicavam que a Hillary Clinton seria eleita. Ora, a eleição do Trump ela é, portanto, um evento que nos traz uma novidade, né? Eu costumo me referir àquela frase do Marx que diz que quando o trem da história faz uma curva, os intelectuais caem para fora, né? Nós caímos todos para fora em 2016. E, na verdade, o trem da história está fazendo ainda essa curva e nós estamos se segurando, né, para ver que a gente consegue entender. A grande questão dessa minha pesquisa não era o personagem do Trump, a figura do Trump, focar no indivíduo Donald Trump, mas aquilo que eu e outros analistas chamamos de trumpismo, né? Quer dizer, quais são as condições que permitiam que uma figura como o Trump fosse eleito, né? Eu vejo o Trump, assim como eu vejo o Bolsonaro e outros líderes, mais como um sintoma, né? Eles são sintomas de certa forma, uma doença social. Então, quer dizer, o que a gente tem que entender, na verdade, é quais são estas mudanças na sociedade americana que permitiram que um indivíduo como o Donald Trump tornasse presidente. É claro que também há questões do ponto de vista político, vamos lembrar que ele ganhou por diferenças pequenas em alguns estados-chave nos Estados Unidos, né? Então, creio que o Trump ele é um alerta de um sintoma maior social que nós temos que tentar compreender. Um elemento importante é isso que alguns estudiosos chamam de uma transição demográfica, né? Você tem grupos específicos, notadamente aqueles grupos que costumavam ter poder e têm poder político nos Estados Unidos, notadamente homens brancos, etc., né? Então você tem uma sociedade norte-americana que é mais diversa. Isso faz com que um discurso saudosista, como o discurso do Trump, um discurso de volta ao passado, um passado meio imaginário norte-americano, tivesse mais aderência, né? Junto com um elemento econômico importante de desigualdade social, de pessoas que se sentem deixadas de fora pelo processo da globalização, etc. Então, é um caldo social bastante complexo que nos leva a esta figura como o Trump, né? E aí um elemento, já para concluir, que eu acho que também vai ser importante na nossa discussão, uma alteração importante, inclusive isso tem a ver com a dificuldade das pesquisas em captarem isso, e há um aspecto da crítica em relação às pesquisas que faz algum sentido, que
nos últimos anos, o que a gente tem visto, antigamente, alguns 10, 15 anos atrás, o voto branco, ele não era um voto que tinha grandes mudanças dependendo, por exemplo, da faixa educacional, né? Hoje você tem um corte muito claro entre brancos educados com maior nível de educação, né, com ensino universitário, e brancos com menor nível de educação. Você tem uma divisão muito grande entre esse grupo em termos políticos. Isso é uma novidade, né, que eu creio que é, inclusive, algo que as pesquisas estão agora se acostumando a pesar essas questões para poder compreender como isso interfere agora em 2020. Acho que os democratas também perceberam essas mudanças. Eu estava na Flórida naquele dia, cobrindo a eleição, e também não vi chegar a vitória do Donald Trump, não consegui ver antes, como praticamente ninguém, né? Realmente foi uma grande surpresa. E, de fato, acho que eu resumiria tudo isso, esse se sentir preterido, se sentir prejudicado, né, com a palavra ressentimento, né, que é a mistura de tristeza e raiva por ter sido deixado para trás. E, Hussein, será que agora existe essa força, essa expressão do ressentimento estaria se voltando contra o Trump, não só porque uma parte desse eleitorado branco de colarinho azul, trabalhador, percebeu que, enfim, não tem mais acesso à saúde mais do que tinha antes, na época do Barack Obama, ou seja, a vida dele não melhorou, e surge agora o ressentimento dos negros e de todas as pessoas que sentem que o sistema os prejudica por outras razões, né, a violência policial, enfim, as desigualdades de maneira geral. Isso tem força suficiente para influir nesse processo eleitoral deste ano? O Trump tem um enorme passivo que ele terá de saudá-lo em curtíssimo espaço de tempo, né? Em 5 meses. Basicamente são 30 milhões de desempregados, 100 mil vidas perdidas para a pandemia e protestos antirraciais espalhados por diversas cidades americanas. É tudo que um candidato à presidência não pode ter em ano eleitoral, né? E aí tem um outro componente que eu acho que é muito importante, né, que transforma a fatura do Trump um pouco pesada para ser saudada, né? Tudo que os americanos mais repudiam e abominam em um comandante em chefe é a falta de liderança, é a fragilidade moral, é a incapacidade decisória. E é isso que o Trump demonstrou recentemente, né? Quer dizer, a incapacidade de unir o país, ao invés de unir, tensionar, ao invés de propor soluções para pacificar a sociedade, ele anunciar que o comício dele começará em Tulsa, no estado de Oklahoma, que é o estado que, digamos, massacrou diversos cidadãos negros. Quer dizer, ele opta, na minha opinião, pelo caminho errado. E o que você percebe aqui é que os próprios republicanos começam a descolar a imagem deles do Trump. É como se ele fosse um pária dentro do Partido Republicano, né? Quer dizer, o Partido Republicano dá a impressão que prefere perder a eleição, mas preservar a dignidade do partido, do que ganhar uma eleição por argumentos que o Trump propõe que são absolutamente inaceitáveis da perspectiva moral. E isso que tem levado líderes como o ex-presidente George Bush filho, né, o Colin Powell e outras lideranças como o Mitt Romney a declarar que não votariam no Trump para a sua reeleição. E também o Bolton, que recentemente, que ontem, na verdade, lançou um livro muito polêmico em que ele demonstra as fragilidades da liderança do Trump e a incapacidade dele de governar. Todos eles líderes republicanos, né? Todos eles são líderes republicanos e diria, são republicanos neocon, né? Quer dizer, são falcões republicanos, ou seja, o que há de mais hardcore dentro do Partido Republicano, talvez a exceção do Romney e do Colin Powell. Então, ele está numa situação, ele está à deriva no seu próprio partido, né? Quer dizer, se você olhar as declarações, o próprio Bolton sugere votar em Biden, o próprio Romney também sugerindo que votaria no Joe Biden. Quer dizer, isso, na verdade, ele mina a capacidade e a intensidade da campanha
do Donald Trump. Obviamente que eu não diria que o Trump está morto no jogo, a sua máquina e a sua indústria de fake news é muito poderosa e muito ativa aqui nos Estados Unidos, mas como o Pódio bem mencionou, o Trump venceu em alguns estados-chave por uma margem muito pequena. E essa vitória, por uma margem muito pequena, deve-se, na minha perspectiva, muito em função da rejeição que alguns democratas tinham a Hillary Clinton por identificá-la como alguém pertencente ao oligarquismo da sociedade política americana, né? Então, os democratas não foram votar em estados cruciais, por exemplo, em Pensilvânia, o que tem um número de delegados razoável, mais ou menos cerca de 20, 22 delegados, o Trump venceu por menos de 10 mil votos aproximadamente. Esse cenário não vai se repetir. Em Wisconsin, que é um estado tradicionalmente opta pelo voto democrata, a Hillary perdeu lá porque o Trump foi algumas vezes a Wisconsin, inclusive 2 dias antes da eleição, e a Hillary abandonou o estado, sabe? Os seus eleitores ali se sentiram abandonados. Então, eu creio que o cenário não é favorável, né? Obviamente que há muito para acontecer e penso que os líderes do Partido Republicano, ao abandonarem o barco, talvez seja o fator estrutural que fragiliza a campanha do Trump. E tem um porém muito importante, os militares. Quer dizer, de cada 10 militares americanos, eu diria que 7 são republicanos, 3 são democratas, né? Você vê o descolamento da instituição militar. Os militares abandonaram o Trump. Essa que é a verdade. O Pentágono largou o Trump à deriva. Então, o Trump está em franco derretimento, mas ainda temos alguns meses e tudo pode acontecer. Embora ele esteja atrás do Biden hoje na preferência do eleitorado, e especialmente em estados-chave. No plano nacional de 10 a 15 pontos, né, de diferença, o Biden à frente, dependendo da pesquisa, e nos estados que são decisivos, porque oscilam de eleição para eleição, também o Biden com 5, 6 pontos à frente, né, no caso de Michigan, Pensilvânia, o próprio Wisconsin, Arizona, que é um estado que desde 1996 foi a última vez em que um democrata venceu, Bill Clinton também. Até o Texas, que é tradicionalmente, né, republicano, o Biden está encostado no Trump, com o Trump um pouquinho à frente. Verdade. E Ohio também, o Biden com 5, 6 pontos à frente. E Flórida também. Flórida balançando. Flórida, o Biden está à frente hoje, o que é inusitado. E isso também deve ser a política imigratória do Trump, que ela basicamente feriu de morte os hispano-americanos. Isso é um fator nada desprezível e que exercerá um papel preponderante na Flórida. E você falou dos imigrantes, eu lembrei da Corte Suprema. O Trump tomou 2 derrotas na Corte Suprema, ele tendo já indicado 2 juízes para a Corte Suprema, conservadores, e um deles, o Neil Gorsuch, claro, entre aspas, traiu os conservadores, né? Só para acrescentar o que vocês estão dizendo, eu concordo, assim, acho que é uma visão muito clara que hoje o Trump está em situação bastante delicada e este abandono dos republicanos é um fator importante. Agora vamos também lembrar algumas questões, não quero fazer aqui o papel de advogado do diabo. Por favor, precisamos de advogados do diabo. Vamos lá. Vamos lembrar que o Trump ele vence as eleições contra o Partido Republicano já em 16, né? Em 16, o Mitt Romney, ele não só não apoiou o Trump, como ele fez um discurso chamando o Trump de trapaceiro. Sim. O McCain fez discurso contra o Trump, a família Bush não apoiou o Trump. O Colin Powell não apoiou o Trump. O Colin Powell votou no Obama nas 2 vezes, né? Declarou voto ao Obama nas 2 vezes. Então é um caso um pouco à parte. Mas o que a gente viu em 16 e que me chamou muito a atenção e que foi um dos fatores que a gente comentou aqui no começo da nossa conversa, que nos levava a crer que o Trump perderia as eleições de 16, é que ele não tinha aderência nenhuma no próprio partido, né? Grandes figuras importantes do partido em 16, não houve uma figura importante que apoiou o Trump em 2016. No finalzinho, quando estava claro que ele seria nomeado, um ou outro apareceu ali, mas mesmo assim ele teve uma resistência muito grande no partido. O Trump ele vence a despeito do fato de que ele não teve apoio do Partido Republicano em 2016. E isso é um fato que nos chama bastante atenção, né? E uma outra questão, eu estava olhando alguns dessas pesquisas também em 16 nesses estados. O grande erro das pesquisas em 16 não foi a pesquisa nacional, foi a pesquisa em alguns estados que de fato tiveram alguns problemas graves, né? Havia pesquisas em 16 que mostravam, por exemplo, em Wisconsin, a Hillary Clinton com uma liderança bastante folgada a essa altura, em junho de 16, né? Então, só para a gente, claro, ter um pouco, colocar isso em perspectiva. A mudança, é claro, é agora o fato de que o Trump, primeiro, ele é presidente, tentando a reeleição, isso tem vantagem e desvantagem.
vantagens. Segundo, o fato de que o Trump jamais ultrapassou o primeiro presidente da história das pesquisas a jamais ultrapassar a marca de 49% no Instituto Gallup, né? Cito o Gallup porque é aquele que faz pesquisa há mais tempo, e então ele tem uma aprovação muito estável nesse sentido. E uma outra coisa que chama atenção nas pesquisas é o fato de que jamais, na média das pesquisas desde janeiro desse ano, ao contrário do que aconteceu em 2016, o Biden tem mantido uma liderança entre 4 e 10 e 12 pontos de vantagem para o Trump nessas pesquisas. Em 2016 já havia pesquisas que davam uma margem muito mais estreita entre Hillary e Trump. Em algum momento o Trump ultrapassou a Hillary. Em nenhum momento isso aconteceu agora em 2020. Então a situação nesse sentido é mais delicada. Por isso que eu acho que só para a gente poder contrabalançar aí, claro. E como o Hussein falou muito bem, não dá jamais para tirar o Trump fora do páreo, né? Hoje o momento é muito ruim para ele, mas vamos lembrar que nós temos ainda um pouco mais de 4 meses para as eleições. Claro, estamos fazendo uma fotografia, a gente não tem o filme inteiro, o filme só termina no dia 4 de novembro, dia seguinte da eleição, a gente vai ver a apuração. Todos estamos vacinados desde 16, né? Que bom, né? Aprendemos, né? Agora, veja o que aconteceu nesse sábado, né? O Trump pretendia fazer uma volta, né, triunfal com muita gente em Tulsa, Oklahoma. Não aconteceu, né? Um ginásio com capacidade para quase 20 mil pessoas. Segundo os bombeiros, tinha 6 mil pessoas. O primeiro comício de Donald Trump, depois da pandemia, esteve longe de estar lotado. Ele foi organizado em um ginásio fechado para 20 mil pessoas e sobraram lugares vazios. Trump teve que cancelar um discurso que faria do lado de fora do estádio porque faltou plateia. O público foi menor do que o esperado, enquanto cresce a preocupação com o aumento do número de casos da Covid-19 em Oklahoma e em outros estados do sul do país. E houve até uma movimentação nas redes sociais para sabotar, né, o comício. Pessoal dos grupos K-pop no Twitter, pessoal que gosta de música pop coreana, jovens, adolescentes e também um pessoal também adolescente no TikTok, na parte mais alternativa do TikTok, criou um movimento ali para se inscrever, né, no comício e inflar os números sem a intenção de ir, só para causar esse problema. O Trump sobrevoou ali, chegou acreditando que faria um comício, até mesmo primeiro um discurso fora, né, do ginásio, achou que estaria muita gente lá fora, não tinha ninguém, teve que desmontar às pressas o palanque, enfim, foi muito ruim para ele o sábado à noite, não é? Então, há sinais realmente, e aí a minha pergunta, começando pelo Hussein, depois indo para o pódio, será que os Estados Unidos mudaram? Quer dizer, os Estados Unidos de 2020 são essencialmente diferentes dos Estados Unidos de 2016 e até de 2018, quando os deputados, os democratas ganharam uma maioria na Câmara e continuaram sem a maioria no Senado, né? Bom, Dorival, eu me inclino a pensar de que não apenas o Partido Republicano não apoiou Trump na eleição passada, como o Pódio bem disse. A diferença agora é que alguns líderes do Partido Republicano estão trabalhando contra, entendeu? Uma coisa é você se anular, não apoiar. Outra coisa é você trabalhar publicamente contra. E é o que, na verdade, está acontecendo. Eu acho que o Trump, ele opta, ao se aproximar de grupos supremacistas aqui nos Estados Unidos, ao sinalizar para esses mesmos grupos de que ele pretende lançar a sua campanha em Tulsa, né, em Oklahoma, e o significado do que representa o que aconteceu historicamente naquela cidade americana. Só explicando, Hussein, né? Houve um massacre de 300 negros que eram... Os negros tinham ficado prósperos, né? Em 1921 tinha a Wall Street negra lá, muitos empresários se dando bem e tal, e aí os brancos encontraram ali um pretexto falso de um falso assédio, ataque sexual de um negro a uma branca que nunca registrou ocorrência, né? E massacraram 300 negros, isso entre os dias 31 de maio e 1º de junho de 1921, e o Trump não sabia disso. Marcou o comício para Tulsa, disse que não sabia, não lembrava que era o Juneteenth, o dia do fim da escravidão, no dia 19, teve que mudar o comício para o dia 20, enfim, uma série de erros, né? Perfeito. Então, isso, na verdade, agride também parte considerável do eleitorado republicano, né? Eu não creio que parte do eleitorado republicano concorde com as premissas, digamos, morais
ou políticas que o Trump advoga, né? Isso é um ponto. O segundo ponto é chave que tem que ser analisado com cuidado. O que o Trump pode oferecer que o Biden não pode oferecer para o sistema financeiro, né? Essa é uma pergunta importante. Hoje se percebe, Wall Street começa a fazer cálculos, né, de olhando que um país que passa por um recuo no PIB na casa dos 5% a 6%, com 30 milhões de desempregados, né, num conflito comercial instalado com a China, o mercado começa a precificar. O que significam mais 4 anos com Trump e o que significaria uma possível assunção do Biden ao poder? E o mercado precisa de estabilidade, né? Então, o Trump é um fator instável para o sistema financeiro e econômico norte-americano, né? Tem que lembrar também de um outro aspecto, que é qual é a política, o que o Trump propõe nos próximos anos em termos de dissolução do desemprego no país que emerge da pandemia. Ninguém sabe qual é a proposta do Trump, a não ser a liberação de recursos e o envio de cheques com a assinatura dele, né? Então, ele ainda não conseguiu apresentar uma plataforma crível para aqueles que acreditaram. Achar que subsidiar parte da indústria salvará a economia, eu não sei se essa nota vai funcionar para essa eleição, se essa tônica vai funcionar para essa eleição. Porque basta você ver, no Michigan a governadora é democrata, ele perdeu a eleição recentemente para a Câmara dos Deputados. Todas as pesquisas indicam de que o Senado será democrata. Então, ainda que seja reeleito, ele vai ter a Câmara democrata e o Senado democrata. Quer dizer, ele está imobilizado no legislativo. Então, é isso que o mercado, isso que diversos setores passam a mensurar na hora de olhar para a campanha do Trump. Fora os escândalos políticos que cada dia mais vão despontando e vão surgindo, como no livro do Bolton, né? E como na entrevista que ele concedeu ontem à TV ABC. Livro do Bolton, a sala onde aconteceu uma memória da Casa Branca, em que ele faz um retrato do presidente Trump colocando os interesses pessoais acima dos interesses da nação, né? Pedindo ao Xi Jinping que compre mais trigo e soja para ele ter mais votos no meio oeste americano. Enfim, um presidente egoísta e incrivelmente ignorante, que demonstra que não sabe que o Reino Unido tem a bomba nuclear, pergunta se a Finlândia pertence à Rússia e, enfim, faz uma declaração, faz aquele comunicado eximindo o Mohammed bin Salman, né, príncipe herdeiro da Arábia Saudita, do esquartejamento do jornalista saudita Jamal Khashoggi, para desviar a atenção de um escândalo que acontece naquele momento com a sua filha Ivanka Trump por usar e-mails do governo para seus negócios. Enfim, são 592 páginas, nada lisonjeiras para o presidente Trump, vindo de, como o Hussein disse, um falcão, né, John Bolton, credenciais impecáveis de um republicano ultraconservador. Pódio, e aí, o que você acha? Os Estados Unidos mudaram essencialmente em relação àqueles Estados Unidos que elegeram Trump em 2016? Eu acho muito interessante essa sua colocação. Eu acho que não só houve uma mudança dos Estados Unidos em relação em 20 com relação a 16, mas acho que os Estados Unidos de junho de 20 são diferentes dos Estados Unidos de janeiro de 2020. Sim, né? isso. Eu acho que nós tivemos uma compressão histórica aí nesses últimos meses bastante significativa, uma aceleração da história, se é que a gente pode colocar desta forma, e me parece que houve mudanças bastante significativas no país e que o Trump está perdido diante dessas mudanças, né? Como é que ele, com todas essas mudanças, ele tenta reinventar o discurso do Nixon de 1968 de lei e ordem, num contexto completamente distinto, né? Ele não só repete a questão da lei e da ordem, lembrando que em 68 até a violência urbana era um problema muito mais grave nos Estados Unidos do que é hoje, né? Os índices de criminalidade caíram significativamente de 68 para cá. Então a aderência de um discurso de lei e ordem hoje é muito menor do que era há alguns anos atrás. E ele também recuperou, vocês devem ter visto isso, começou agora a falar em maioria silenciosa, né? Que Sim. é outro slogan nixoniano, né? Quer dizer, mas fazia algum sentido o Nixon falar em maioria silenciosa porque as pesquisas indicavam isso, ou seja, quando
quando você tem em Chicago, em 68, durante a Convenção Democrata, uma confusão com a polícia, manifestantes, etc., faz uma pesquisa, a pesquisa mostra que a população estava ao lado dos policiais, as pesquisas mostraram isso, então você via ali uma maioria silenciosa, né, que não se manifestou, a despeito do que os jornais colocavam, né, contra os policiais, etc., quando se faz a pesquisa, vê-se que mais da metade da população apoiava a forma que os policiais lidaram com os manifestantes. Então havia algum sentido falar em maioria silenciosa naquele momento. Se há uma maioria silenciosa hoje, ela está muito silenciosa, né, porque as pesquisas mostram que há um apoio maciço da população aos protestos, né? O azar do Trump foi que os protestos não descambaram para a violência. Você teve episódios de violência, mas não foi algo que foi... Você teve protestos no país inteiro, né? E os episódios de violência foram relativamente raros diante do tamanho da manifestação. Então o Trump ficou um pouco perdido nesse processo. Eu acho que essas questões que vocês colocaram, elas fecham uma semana muito ruim para o Trump. Quer dizer, os números já eram ruins. Aí em cima disso vem o livro do Bolton, que é bastante desfavorável ao Trump, não que haja uma grande novidade lá, mas a forma que o Trump, que o Bolton coloca é bastante assustador. Isso pode, inclusive, afastar alguns republicanos, né, mais tradicionais, e vem a esperança do Trump, que era esse comício em Tulsa, né? Esse comício que era a grande chance que é onde o Trump tá mais confortável nesse tipo de comício, com muita gente, etc., para ele contrastar, porque o Biden não consegue atrair gente, ele atrai muitas pessoas, então ele criou toda uma expectativa de milhões de pessoas que estariam interessadas, que nem o coronavírus iriam parar as pessoas de estarem lá presentes. Você chega lá, um auditório de 20 mil pessoas não está cheio nem pela metade. Isso é um desastre em termos públicos, porque o que se falou sobre o comício do Trump foi o fato de que a arena não estava cheia. Essa foi a grande notícia que tem circulado. E o que tem também, que parece, é que o Trump ficou bastante aborrecido com isso. Aquela imagem, inclusive, né? Não sei quem viu a imagem dele saindo do helicóptero com a gravata, sem gravata e tal, com ar meio derrotado até. É uma imagem muito forte nesse sentido, né? Acho que conclui aí uma semana de más notícias para o Trump, né? Agora resta saber qual vai ser o próximo movimento. A gente olhando pelo Twitter, me parece que ele já está, pelo menos no dia de hoje, querendo já justificar a derrota dele por conta da votação por correio, né? Porque vai ser fraudado, os correios vão fraudar as eleições. Ele está buscando algum tipo de desculpa nesse sentido. Então ele está tentando achar quer dizer, ele esperava que esse comício no sábado fosse a retomada da campanha dele, foi um desastre completo sobre qualquer aspecto que a gente olhe, e agora acho que ele está tentando buscar uma nova forma de se recolocar nessa campanha. Lembrando que o Joe Biden, de fato, ele não é muito bom de comício, mas ultimamente ele tem feito comícios em salas vazias por causa do coronavírus, seguindo as diretrizes das autoridades de saúde do governo Trump, né? Para o Joe Biden foi muito conveniente, porque ele tem essa desculpa agora. O Donald Trump está tentando repetir a proeza do Richard Nixon, que em 1968 derrotou um vice-presidente democrata, o Herbert Humphrey. Mas tem que lembrar que o Nixon era o vice-presidente do Dwight Eisenhower, que era o herói de guerra, e o Eisenhower, ele atingia um nível de popularidade sem precedente na história política americana, com a economia bombando, como dizem, e o Nixon, que era candidato do Eisenhower, perde a eleição. Então tem esse... Pro Kennedy, exatamente. Então tem esse fenômeno também, né? E que o Trump tem problema. Quer dizer, hoje não sei o que o Mike Pence agrega à campanha do Trump. Uma das manobras táticas que se comenta aqui nos Estados Unidos para o Trump energizar a sua campanha é tentar substituir o Mike Pence pela Nikki Haley. Não sei se isso vai ser possível, mas é o que se comenta. E no caso do Partido Democrata, eu acho que é uma escolha de dois presidentes, não é o Biden e uma vice-presidente. Eu acho que a escolha do vice é também uma escolha, em certo sentido, de alguém que pode vir a liderar o país. Por isso que a cautela do Biden em anunciar quem vai ser o vice, que não é uma mera escolha, até pela idade do Biden. Quer dizer, se ele faz um primeiro mandato, muitos acham que, como candidato à reeleição, ele pode estar, digamos, com idade avançada e está sem a devida energia. Então, o Partido Democrata começa a pensar em escolher alguém, que esse alguém pudesse também se projetar para o futuro. Nikki Haley, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, no governo Trump, jovem, né? Foi embaixadora, exato. Foi embaixadora, né? Foi também deputada pela Carolina do Sul. Ele foi governadora. Foi deputada e governadora
governadora pela Carolina do Sul, exatamente, muito bem lembrado. Bom, tivemos então uma ótima conversa. Muito obrigado, Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais da FAAP e que foi professor visitante na Universidade Georgetown, em Washington. Obrigado, Orival. Obrigado a você. Um abraço a todos. E Hussein Kalut, cientista político e pesquisador da Universidade Harvard, em Boston. Muito obrigado, Hussein, pela sua participação. Muito obrigado, Orival, pelo convite. Foi um prazer estar contigo e um prazer também de estar com o Pódio nesse episódio. Um abraço. E obrigado a você também que nos acompanhou em mais este episódio do América Decide, o podcast da CNN Brasil, que te ajuda a entender este ano de eleição nos Estados Unidos. Voltamos na próxima semana. Até lá.